Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso segundo curso dos 27 cursos sobre os 27 perfis de personalidade. Peço licença, em primeiro lugar, para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço licença ao seu eu superior para que juntos e juntas possamos estudar. Muito obrigado. Hoje, o objetivo da nossa aula, o tema da nossa aula, é falar exatamente, da questão da solidão, da pessoa que vivencia esse perfil de personalidade, Então, essa solidão, sabe, de quem busca essa perfeição, de quem busca, tá sempre corrigindo os outros, e é uma coisa que às vezes essa pessoa, ela não tem tanta facilidade de perceber que o que ela está vivendo é uma solidão, mas ela acaba vivenciando uma sensação de desconexão, de não pertencimento no geral. Só que a mente dela vai encontrar algumas defesas, para lidar com isso. Então a gente está falando, novamente, a gente sempre faz um resuminho, de um perfil de personalidade que ele predominantemente percebe o mundo, processa as informações do mundo e lida com a realidade através das sensações físicas. Então ele tem sentimentos, emoções, tem pensamentos, mas o que prevalece nele ou nela é a conversa com o corpo. O corpo conversa com ele, o corpo conversa com ela, só que nesse perfil específico, ela é uma pessoa muito mental. Mesmo que o que predomina é o físico, é a sensação, o mental dela é um mental muito treinado. É uma pessoa que gosta de buscar informação, que gosta de estudar, não necessariamente estudar fazendo faculdade, cursos, mas gosta de pesquisar na internet, ler livros, assistir coisas. Ela está sempre com muitos dados. E o que acontece? Na última aula, a gente viu que esse perfil de personalidade, ele busca ensinar pelo exemplo. Então, não é aquilo de falar para o outro, mas sim de ser o exemplo para que o outro veja como é. E isso é uma forma de encontrar validação pessoal para se sentir digno e de confiança. Então, ele tem medo de não ser visto com bons olhos pelas pessoas. Isso acaba fazendo, também com que ele confunda, a orientação com a autoridade moral. Então, ele teve uma infância muito confusa nesse sentido, entre o que é ser e o que é fazer. Foi uma criança que foi orientada que aquilo que ela fazia representava a essência do que ela era, e não entendendo que aquilo que a gente faz tem a ver com um padrão de comportamento, e o que a gente é, na verdade, é uma coisa muito mais profunda. Nós somos uma alma, nós somos uma consciência, nós somos um ser, de espírito. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência, encarnados. Então, a gente tem muitos padrões de comportamento que não representam a nossa essência, e a gente vai aprendendo a lidar com eles para ir voltando para a nossa essência. Então, acaba buscando ajudar, mas sempre com aquele tom de que sabe o jeito certo de ser. Confunde que o que a gente pode ensinar para outra pessoa é um jeito de fazer e não o ser. O ser de cada um já é algo que já existe, e cada pessoa que vai descobrindo, a si mesma ao longo da sua jornada. Então, a dificuldade, que esse perfil tem de aceitar a autonomia alheia é muito grande. Então, ele geralmente pode ficar nervoso, pode ficar estressado quando a pessoa não segue a orientação dele, porque ele acha que a pessoa ou não entendeu ou a pessoa está desrespeitando aquilo que ele ensinou. E acaba, então, um medo, é uma pessoa que sente medo de ser irrelevante, ela sente medo de ser ignorada, e isso leva ela a tentar controlar as outras pessoas. Então, essa necessidade de reconhecimento pessoal, sabe, que ela tem, acaba desenvolvendo o desenvolvimento dela e a liberdade dela e também das outras pessoas. Então, é um desafio mesmo para essa pessoa. Hoje vocês devem estar percebendo, inclusive eu esqueci de avisar, que a nossa aula não está tendo slide. Gente, tá acontecendo muita coisa do lado de cá, tá? Na minha vida, assim, tal. E tudo isso são padrões de comportamento que estão, de uma certa forma, afetando aqui o desenvolvimento do meu trabalho. E hoje o que aconteceu é que a minha internet, ela não tá com uma conexão boa, então eu não consegui abrir o Canva, onde eu faço as coisas, e eu tô trazendo a aula para vocês aqui com a minha preparação em folha de sulfite. Então, o conhecimento estará aqui à disposição de vocês, tá? Tô fazendo o meu esforço aqui para não falhar, com vocês aqui nas datas, ok? E o que acontece então, Hoje, a gente abordando então essa questão da solidão que esse perfil de personalidade sente, o primeiro tópico é o seguinte: é a sensação de alienação que essas pessoas sentem, mesmo fazendo parte dos grupos. O que seria uma sensação de alienação? É aquela sensação de que eu tô aqui, mas eu não sou parte disso. Sabe? Eu não consigo me conectar nisso. Eu não consigo fazer parte disso. Claro que a gente precisa ter muito na nossa mente, aqui de forma consciente, que nós estamos vivendo um momento da humanidade onde tudo virou padrão.
tem um padrão de ser, tem um padrão de falar, tem um padrão de pensar, e sempre tem os opostos, né? Tem um padrão daqui e outro padrão daqui, né? Não tô falando de política, tá, gente? Mas vamos imaginar o seguinte, como exemplo, a direita e a esquerda. Não como questões políticas, mas existem dois extremos, entende? Eu poderia falar em cima ou embaixo, quente e frio, poderia usar essa expressão. Acho que eu vou usar essa expressão, sabe? Hoje a gente vive assim, a coisa ou muito quente ou muito frio. Então, existem esses dois padrões, e a gente, às vezes, está em um lugar onde a gente não faz parte daquilo e, às vezes, a gente se sente desconectado mesmo. Então, é uma experiência que é comum de nós nesse mundo de hoje. Se a gente não está naquele padrão, a gente se sente desconectado. A questão é que esse perfil de personalidade, ele se sente desconectado em todos os grupos que ele participa. Ele não consegue se sentir conectado a nenhum grupo. Então, mesmo que ele esteja ali, mesmo que ele interaja ali, ele sente que ele não faz parte daquilo. E é difícil para essa pessoa essa experiência, sabe? Porque ela acha que isso é natural dela, ela acha que ela é assim mesmo, ela acha que ela realmente não faz parte e tal. Então ela tem um certo limite de perceber que isso pode ser transformado, que ela pode realmente conseguir, né, ultrapassar isso, porque isso é uma crença que a personalidade dela vivencia. Isso gera um sentimento nela de não estar conectado e conectada, e isso faz com que essa pessoa se isole. Então ela tá ali, mas não tá ali. Sabe aquela pessoa que às vezes você estudou com ela, né, e ela ficou o ano inteiro e você, no final do ano, descobriu que ela estava ali? Você não percebeu ela? Às vezes é essa pessoa, mas se for esse perfil de personalidade, de vez em quando ele vai fazer o quê? Ele vai estar ali aparecendo para dar o exemplo de como se deve ser. Então não é aquela pessoa que se esconde no sentido, tipo assim, de que você não vê ela, mas ela não participa. Então ela sempre está tentando ensinar alguém, mas ela não participa das coisas do grupo. Então é diferente. É uma pessoa que está presente e ao mesmo tempo não está presente. Então às vezes a gente até, né, tipo, desconecta dessa pessoa mesmo. E é um desafiador, sabe, para essa pessoa. Por quê? Porque ela tende realmente a se isolar porque ela se sente superior. E não é que ela faz isso por maldade, isso é uma defesa inconsciente que a personalidade dela desenvolve para lidar com toda essa questão dessa raiva, dessa ira que está reprimida. Porque essa ira que está reprimida vai se expressar como? Como uma tentativa de ter a razão. E a tentativa de ter a razão, ela vai se transformando nessa sensação, sabe, de que assim, eu sei mais do que o outro, eu sei o que o outro não sabe, eu sei o jeito certo de ser, eu sei a moral correta, o que é o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, o que uma pessoa casada tem que fazer, o que uma pessoa solteira tem que fazer. Então essa pessoa, ela entra nessa ideia de que ela sabe tudo isso, então ela acaba se sentindo superior, mesmo conscientemente ela não querendo ser superior a ninguém. Ela sente, na verdade, que ela está ajudando as pessoas, sendo um exemplo para as pessoas, para que as pessoas consigam realmente viver uma vida melhor através do exemplo dela. Então, o coração dela é um coração bom, ela é uma pessoa que está buscando, sabe, trazer uma coisa boa para as outras pessoas, só que ela acaba não percebendo que o que ela está tentando trazer é uma coisa rígida, que ela aprendeu na infância dela, ou que ela aprendeu em algum momento, né, de algum grupo que ela fez parte e aquilo fez muito sentido para ela. Mas é uma coisa rígida, é uma coisa quadrada, que não permite a liberdade da outra pessoa ser ela mesma, da outra pessoa realmente expressar, sabe, aquilo que ela quer expressar. Então essa pessoa, ela acaba se sentindo superior, e isso faz com que ela volte e meia, né, ela chegue nas pessoas, né, para dar então um exemplo, mas com um tom mesmo, sabe, assim de, pá, não acredito que você está fazendo isso de novo, sabe, poxa, mas de novo, mais uma vez isso e tal. Então ela vai, sem perceber, distanciando também as pessoas dela, e isso faz com que as pessoas, inclusive, não vão aderir aos exemplos que ela quer dar, porque quando as pessoas, né, sentem essa desconexão, elas têm mais dificuldade de aderir aos exemplos que a gente quer dar. Então fica bem desafiador, porque não existe aí um meio do caminho, né, dela realmente, né, expressar aquilo que ela acredita, mas ela conseguir perceber que o que o outro está fazendo é diferente do que ela quer fazer, é diferente do que ela aprendeu a fazer, mas é possível, é uma das possibilidades, é uma das perspectivas que existem. Aquele exemplo, sabe, que eu dei? Né, de você está dentro da casa e a casa por dentro é amarela, e a outra pessoa está do lado de fora e a casa é branca. A casa é amarela e branca, ela não é só branca ou só amarela. Mas esse perfil de personalidade, ele vai entender que ela é só de uma cor, porque a percepção que ele tem dificuldade de aceitar que o outro tem outra percepção, porque se o outro estiver certo, ele se sente errado, falhando, e se ele se sente falhando, ele não encontra uma válvula de escape
para a ira dele. E aí ele tem que entrar em conflito com uma certa angústia que ele não se sente bem ao entrar, então ele se desequilibra. E para não entrar nesse desequilíbrio, a compensação que a mente dessa pessoa tem é encontrar alguma justificativa em alguma informação racional para ir lá contrapor, debater com a pessoa para provar que a outra pessoa está errada, mas não necessariamente dizendo para a pessoa que ela está errada, mas mostrando um argumento, alguma coisa que mostre, que prove que ele está certo ou que ela está certo, e o outro, por conta própria, vai acabar concluindo que está errado. Então, todas as conversas e as conexões vão se tornando em debates, como a gente já falou na aula anterior. Então, veja, é muito difícil para essa pessoa, porque ela nem percebe que ela está indo para esse tom de superioridade, que ela está se afastando das pessoas. E isso vai gerando, né, uma expectativa de que realmente os outros sigam os padrões dela, para merecer a proximidade dela. Então é por isso que ela se afasta, é por isso que ela fica solitária, porque ela acredita que as pessoas... Eita, tô chutando aqui. Ela acredita que as pessoas, elas precisam seguir os padrões que ela segue, porque para ela não significam padrões, significa o quê? O jeito certo. Significa a única forma que é a correta de viver, de ser, de fazer, que inclusive é a forma boa, que traz bons benefícios, que traz bom retorno para a pessoa. Então ela acredita que ela está ajudando a pessoa, ensinando isso e trazendo isso, impondo muitas vezes isso, achando que só está ensinando, mas ela está impondo, entendeu? Só que ela não percebe que se a pessoa não faz do jeito que ela quer, ela não se sente pertencendo. Então a pessoa precisa estar fazendo da forma que ela acredita para ela conseguir estar perto da pessoa. Senão ela vai inconscientemente se afastando e ficando ali, e quando ela quer ensinar algo que ela acredita, né, que é importante, ela vai, aparece, chega ali, mesmo sem a pessoa pedir, mesmo sem a pessoa querer, e ela vai e traz alguma coisa. Então, sabe aquela pessoa que, por exemplo, você deixou um objeto aqui em um determinado local. Então, vamos imaginar o seguinte, você colocou uma caneca aqui em cima da mesa que ela tá. Você colocou uma caneca ali, um copo. Se ela acreditar que é incorreto você fazer isso, você deixou ali e você foi até ali porque você ia no banheiro. Você ia no banheiro e você vai voltar para depois pegar e levar até a pia. Quando você estiver voltando, antes mesmo, sabe, tipo de você chegar, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar lá o copo, ela vai levar até a pia, né? E depois ela vai voltar até você e vai falar assim, então, o copo que você deixou lá, eu já levei na pia, tá bom? Porque assim, é importante, né, que quando a gente usa as coisas, que a gente leve até a pia e tal, eu já lavei também e tal, sequei, tá tudo certinho, já devolvi lá e tal. Então ela vai fazer algo e ela vai voltar e vai te dar um feedback de ensinamento, sendo que você não pediu, sendo que você iria voltar e iria fazer isso. Então, ela é o tipo de pessoa que tem esse comportamento. Então, assim, ela é uma pessoa que ela é participativa no sentido de fazer as coisas para mostrar para o outro qual que é o jeito certo. Mas ela é impositiva no sentido de ela nem deu a oportunidade, sabe, da pessoa poder ter o tempo de ir e voltar, porque ela já, de uma certa forma, julgou, né, que a pessoa é uma pessoa que... sei lá, uma pessoa suja, desorganizada e tal, né? Tô aqui fazendo também um julgamento, uma inferência e tal, mas para dar um exemplo, tá, gente? Então, considerem, por favor, essa questão didática aqui. E nesse sentido, né, ela já julgou ali a situação e ela já tomou uma decisão sem nem mesmo dar espaço para a experiência acontecer. E só do fato da pessoa ter feito isso, então ela também já se desconecta dessa pessoa, porque essa pessoa não está à altura do perfil de comportamento que ela quer, sabe, perto dela. Então ela acaba realmente se desconectando de várias pessoas, de vários grupos, e aonde ela tá, ela não sente que ela pertence àquilo. Só que isso vai gerando um desdobramento, né? Por quê? Porque essa busca pela perfeição que ela tem afasta a conexão humana, porque todos nós temos qualidades e temos características que podem ser aprimoradas, né? Geralmente a gente chama de defeito, mas a gente pode encarar como características que podem ser aprimoradas, né? Eu acredito muito nessa expressão características, todos temos características que podem ser aprimoradas. Então, a busca pela perfeição, ela faz a gente se afastar dessa conexão humana com pessoas que têm características que podem ser, sabe, aprimoradas e tal, e que se a gente busca, né, uma conexão real com as pessoas, a gente não precisa, sabe, entrar
no padrão de comportamento que a outra pessoa tem, se a gente não concorda com aquele padrão de comportamento. Mas a gente pode aprender a respeitar que nesse momento ela tem aquele padrão de comportamento. Então eu posso minimamente ali, sabe, criar uma conexão com ela, não me envolver naquilo, não fazer parte daquilo e respeitar que ela vive aquele momento e que aquele momento faz parte da experiência dela. Só que para que eu consiga isso, né, eu preciso aceitar que eu também tenho características que podem ser aprimoradas. E esse perfil de personalidade tem essa dificuldade de aceitar isso, porque isso é como se essa pessoa aceitar que ela tem algo que ela faz que não tá ideal, ela vai se sentir muito negada, ela vai se sentir uma pessoa que não é digna, ela vai se sentir uma pessoa que não merece a aceitação das outras, ela vai se sentir uma pessoa muito ruim, muito feia, e isso acaba com ela. Por quê? Porque ela não tem a oportunidade, então, de olhar para aquilo que pode ser aprimorado, que é exatamente essa imposição em relação ao outro. Então, vocês verem que é uma pessoa que sofre muito, sabe? A gente precisa ter compaixão com essa pessoa. Se você está se identificando com esse perfil de personalidade, sabe? Tenha compaixão com você. Porque você veio de um ambiente que era muito rígido também, que você teve que se tornar responsável muito cedo na sua vida. E tudo isso impactou realmente você para desenvolver esse personagem, para ter essa personalidade. Mas você pode ir transformando essa personalidade e acolhendo, sabe? Mais a sua humanidade, aquilo que você faz que não é saudável nem para você, nem para as relações que você tem, e aos poucos você ir acolhendo isso, e você ir dando amor e carinho para isso, para que você possa ir ultrapassando essa barreira. Então, existe um caminho, existe uma possibilidade, mas para isso você vai precisar se abrir, que se você está fazendo algo que não é o ideal, isso não tira a sua dignidade. A sua dignidade não tem a ver com o que você não está alcançando dentro do seu padrão de comportamento. Isso apenas é um padrão de comportamento. E todo esse distanciamento, então, é relacional, porque mesmo que a pessoa está presente no local físico, ela não está se relacionando com as pessoas, todo esse distanciamento relacional, ele causa uma dor. Ele causa um sentimento de solidão, sabe? Ele causa uma desconexão. E quando a gente se desconecta dessa parte relacional, a gente começa a ter certos prejuízos na nossa vida. Até porque quando a gente começa a aprofundar o conhecimento de que nós somos energia, né? Isso é física quântica, tudo é energia. Quando você pega um microscópio atômico e coloca em qualquer objeto, ou na pele, ou em qualquer outra coisa, tudo é feito de átomo, o átomo é feito de elétrons, os elétrons são formados por quarks, por nêutrons, por quarks, e os quarks são formados pelo bóson de Higgs, que é um campo de energia. Então, assim, o campo de energia é um único campo de energia, tudo que existe é um único campo de energia. E depois ele vai se organizando em outras formas até chegar nesse monte de coisas que existe. Então, a essência da nossa realidade, ela é energia. E quando a gente começa a se distanciar nesse sentido relacional e emocional das conexões com as pessoas, a nossa energia ela começa a ficar uma energia mais pesada e mais densa, e a nossa vida começa a ter dificuldades. Então, conforme a gente vai acordando e sacando para isso, sabe, se abrindo para isso, a gente vai começando a perceber que se distanciar das pessoas faz com que a gente prejudique toda a nossa vida. Mas, se você vivencia esse arquétipo de personalidade, é um desafio para você. Tenha paciência com você, tenha muito amor com você, para que você consiga ir lidando com isso devagarzinho, mas com muita consciência de que é necessário para você, tá bom? Então, né, a moral, né, que nós temos aqui, né, para essa aula de hoje é que é muito importante você tomar cuidado, no sentido de que às vezes você acha que você está, sabe, se distanciando das pessoas porque não faz sentido estar perto delas, porque elas não estão te ouvindo, mas na verdade é você que não está dando espaço para perceber elas, para perceber que elas são diferentes de você, e tudo isso está muito bem, é muito maravilhoso. Então o desafio da nossa aula de hoje é o seguinte: durante uma semana, hoje é dia 16, então até dia 23, certo? 16 com 7, 23. Até terça-feira que vem, dia 23, o desafio é: se aproxime das pessoas que você tem no seu ambiente de trabalho, se você trabalha, por exemplo, e observe como todas elas são únicas nas suas qualidades e nas características, sem tentar corrigir elas. E perceba o que você sente quando só observa e se relaciona com elas. Se relaciona, sabe? Chega, bate um papo, sem ensinar nada para elas, sem tentar julgar elas sobre o que é certo, sobre o que é errado, simplesmente aceitando elas como elas são.
Faça esse teste de uma semana para você ver como que você vai se sentir e como que as pessoas vão ficar perto de você. Muito provavelmente nos primeiros dias, talvez elas vão ficar meio assim, até meio confusas, e talvez depois de uns 2 dias elas vão começar talvez até a se aproximar mais de você. Mas viva essa experiência, sabe? Se permita. Se permita. E o tema da nossa próxima aula é exatamente quando a moral vira armadura. O que é moral? Moral são as regras, né, que a gente aprende. Quando essas regras, a moralidade, né, vira uma armadura. Porque o objetivo da moral não é ser uma armadura, ok? Então, muito obrigado pela sua presença. Então, peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque está sendo muito legal fazer essa maratona, essa jornada aqui com vocês. E como eu disse, essas coisas estão acontecendo aqui no meu computador, nessas coisas na internet, e são questões de padrões de comportamento que eu estou encarando nesse momento e ressignificando. E agora, inclusive, eu vou me deslocar, né, até um local que fica mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 quilômetros daqui para fazer a postagem desse vídeo no Wi-Fi de lá, porque realmente o meu Wi-Fi está funcionando, mas ele está com uma conexão muito baixa e ele não vai subir o vídeo. Então, agradeço a compreensão de vocês, agradeço a presença de vocês e nós seguimos aqui no nosso estudo amanhã com a 5ª aula do nosso 2º curso dos 27 cursos individuais, cada curso com começo, meio e fim, sobre os 27 perfis de personalidade. Muito obrigado, a gente se vê amanhã e tchau, tchau.